Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro RZAG11, o Fiagro de base 10 que promete ser o Fiagro que mais pagará rendimentos para os seus cotistas durante esse ano de 2025. Com a Selic lá nas alturas, como é a expectativa, né, para esse ano de 2025, chegar até 15% de taxa de juros ao ano, esse Fiagro será muito beneficiado e, consequentemente, seus cotistas, aquelas pessoas que têm dinheiro investido no RZAG11, também vão se beneficiar com rendimentos maiores. Então vamos analisar nesse vídeo aqui o último relatório gerencial desse Fiagro. Vamos ver também quais são as possibilidades de rendimentos que esse Fiagro pode pagar durante esse ano 2025, até que patamar ele pode chegar aos seus rendimentos, e também quais os riscos de se investir nele. Sabemos que o setor de Fiagros, do setor agro, né, de um modo geral, teve um ano de 2024 muito desafiador e esse ano de 2025 não vai ser diferente, continuará desafiador, especialmente aí devido à elevação da taxa de juros. Então, se você é investidor dele ou se está pensando em investir, fique comigo aí até o final do vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, o RZAG11 está custando aqui R$ 7,85. Podemos notar que seu preço atual de negociação está abaixo do que seria o seu preço justo, já que seu P sobre VP está de 0,82, então ele está com deságio sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e mais adiante a gente vai ver qual seria o seu preço justo. Podemos notar também que seu dividend yield está aqui de 16,50%, uma excelente rentabilidade para esse Fiagro. Além disso, o fundo tem uma liquidez média diária próxima aqui de 2 milhões. Se pegarmos a cotação desse Fiagro do RZAG11, deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo, nota-se que ele caiu bastante durante esse último ano de 2024, saiu aqui de R$ 9,00 aproximadamente, atingiu a sua mínima aqui a R$ 7,13 e agora aos pouquinhos tem se recuperado. Devido à possível elevação dos seus rendimentos, possa ser que esse Fiagro ele consiga se valorizar, que provavelmente mais pessoas começarão a investir nele e, consequentemente, a sua cotação ela vai subir. Então, é duas maneiras aí que os investidores podem ganhar com o RZAG11. Descendo mais um pouquinho, podemos notar que o fundo conta aqui com quase 81 mil cotistas. Seu valor justo, como eu havia mencionado, é os R$ 9,60 e o seu valor atual, como vimos aqui em cima, está a R$ 7,85. Então, uma diferença muito grande aí para o que seria o seu preço justo. E com respeito aos seus rendimentos, o último rendimento que ele pagou foi de 12 centavos por cada cota. Então, você imagine só, um Fiagro que custa menos de R$ 8,00 pagando aí 12 centavos por cada cota. Isso corresponde a uma rentabilidade próxima aí de 1,5% ao mês. Além disso, podemos notar que seu patrimônio atual é de 653 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico, né, de rendimentos pagos durante esse último ano de 2024. Então, ele sempre vinha pagando aqui 10 centavos e meio. Aí, assim que a taxa Selic ela começou a subir, ele também subiu seus rendimentos para 11 centavos e nesses últimos aumentos que houve, ele conseguiu aumentar aqui para 12 centavos novamente os seus rendimentos. E se pegarmos nessa época aqui, que ele estava pagando altos rendimentos, que foi a época que a Selic estava lá de 13,75%, ele chegou a pagar 14 centavos por cada cota de dividendos. Então isso nos mostra o quê? Que ele tem a possibilidade de chegar nesse patamar novamente ou até de ultrapassar. Por qual motivo que eu falo isso? Nessa época aqui, a taxa Selic ela estava de 13,75%. Atualmente está de 13,25%. A próxima reunião do Copom provavelmente vai aumentar mais 1%, vai para 14,25%. E alguns especialistas mencionam que a Selic ela vai encerrar o ano de 2025 em 15%. Então, se nessa época que ele estava de 13,75%, ele estava pagando isso, então se a Selic maior, a 15%, provavelmente ele vai conseguir ultrapassar esse valor. Se não ocorrer nada no meio do caminho, né, nenhuma situação de calote, atraso de pagamento, esse Fiagro tem sim a possibilidade de pagar 14 centavos ou até mais do que isso no decorrer aí desse ano de 2025. E só para vocês terem uma noção, esse último rendimento que ele pagou correspondeu a exatamente uma rentabilidade de 1,51%. Como eu havia mencionado, ele custando abaixo de R$ 8,00 e pagando 12 centavos de rendimentos, era uma rentabilidade aproximada ali de 1,50%. Então ele vai ainda pagar bons rendimentos para os seus cotistas. Vamos aqui, pessoal, no último relatório gerencial do RZAG11, conferir alguns pontos. Então aqui primeiramente podemos notar o seguinte:
O seu demonstrativo de resultado financeiro correspondente aqui ao último mês de dezembro de 2024, ainda não temos correspondente ao mês de janeiro. Assim que tiver, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando para vocês. Porém, de modo geral, podemos notar que o fundo teve uma receita total de R$ 9.083.000. Despesas do fundo somou aqui R$ 1.095.000, além da sua taxa de performance de R$ 181.000. No final, o fundo ficou com um resultado líquido de R$ 7.805.000 para poder distribuir aos seus cotistas, o que correspondia aqui a 11 centavos e meio por cada cota. E o valor que ele havia distribuído foi de 11 centavos por cada cota. Lembrando que esses 11 centavos que ele pagou em janeiro foi correspondente à sua receita do mês de dezembro. E os 12 centavos que ele anunciou para o mês de fevereiro foi correspondente à sua receita do mês de janeiro. Aqui o fundo ele faz uma projeção de rendimentos para os próximos meses. Ele menciona que de janeiro até março de 2025, aqui ele colocou 2024, mas é 2025, o patamar de rendimentos do RZAG11 ficará entre 11 e 12 centavos. Porém, creio eu que o fundo ele vai continuar pagando aqui 12 centavos por cada cota, especialmente devido a essa elevação que ocorreu da Selic no final do mês de janeiro de 2025. Então, isso vai contribuir aí para uma receita maior do fundo. De um modo geral, o fundo ele continua aqui investindo apenas em CRAs, esse é seu único tipo de investimento, ele não investe em outro tipo de ativo e 100% desses CRAs estão indexados ao índice CDI. Por esse motivo que o fundo ele vai se beneficiar bastante com a elevação da taxa de juros, já que ele está 100% exposto a esse indexador. Aqui também podemos notar com respeito ao portfólio por cultura, no caso, qual é o setor de atuação de cultura dos seus devedores. Então, a maioria das empresas devedoras do RZAG11 são empresas que mexem aqui com soja, com sementes de soja, além de milho, de algodão e de semente de pastagem. Então, esses daqui são os principais setores que atualmente os devedores desse FIAGRO têm atuação. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, as regiões de atuação dos seus devedores. Então, a maioria dos devedores atuais do RZAG11 estão localizados aqui na Bahia, em Goiás e também no Tocantins. Um ponto a se destacar é que a gestão menciona o seguinte, que continua monitorando todos os devedores, e ele menciona que apesar das dificuldades enfrentadas na safra passada, até agora não tivemos nenhum evento de atraso ou calote com respeito aos devedores. Então, apesar de outros fiagros durante o ano de 2024 ter sofrido aí por situação de calote, atraso de pagamento, recuperação judicial de alguns devedores, isso não ocorreu com os devedores atuais do RZAG11. Então o fundo passou durante o ano de 2024 aí totalmente intacto, não apresentou nenhuma dor de cabeça para os seus cotistas. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos conferir algumas informações sobre cada um dos seus CRAs atuais. Deixa eu colocar aqui, para vocês verem cada um deles. No total ele tem aqui, deixa eu ver quantas operações são, 20 operações. Lembrando que aqui no final tem o FIAGRO, que ele também investe. Então são 19 CRAs e um FIAGRO que atualmente ele tem patrimônio investido. Todos eles indexados ao índice CDI, como eu já mencionei. E um ponto a se destacar é com respeito aqui à sua taxa fixa. Lembrando que o indexador é a sua taxa variável, ela pode variar no decorrer do caminho, Como a gente viu, a Selic ela pode subir ou pode descer, então é variável. Já essa taxa aqui ela é fixa, ela não muda. E pela taxa, uma maneira de a gente ver se a operação CRA era mais arriscada ou não. Sempre lembre-se daquela questão, quando maior a taxa, maior a rentabilidade, porém também maior o risco. O que seria que taxas relativamente mais seguras? Seriam CDI mais 2%, CDI mais 2,5%, CDI mais 3%, até no máximo ali CDI mais 4%. Então, a partir do momento que passa aí de CDI mais 5%, CDI mais 6%, CDI mais 5,5%, já são operações mais arriscadas. Então, próximo de 5% para cima, podem ser consideradas operações mais arriscadas, já que elas têm taxas mais elevadas. E outro ponto a se destacar é com respeito aqui ao PL, no caso, o patrimônio líquido do FIAGRO investido em cada um deles. Podemos notar logo de cara que ele tem concentrações realmente pesadas. Esse primeiro devedor aqui, 17% do seu patrimônio líquido está investido nele. Nesse outro aqui, 16%. Então, se somarmos aqui, somente esses dois devedores são responsáveis por 33% do PL atual do RZAG11. E se pegarmos mais ou menos até aqui, esses 6 primeiros, ele tem um tipo de concentração. Então, é de 5% para cima. Então, isso daqui é um risco nas operações. Então, além da taxa ser mais elevada, o que já é uma operação mais arriscada,
temos aqui também uma concentração. Então, imagine só se esses dois devedores aqui, esses dois primeiros, por algum motivo, eles deixem de honrar um compromisso mensal de pagar o RZ-AG11. Imagine o impacto financeiro que isso não vai ter no fundo. Seria, no caso, aproximadamente aí 33% da receita comprometidas devido a esse fator de calote. Então, é um ponto a se destacar. Então, isso afetaria bastante, primeiramente, a cotação, porque a cotação cairia bastante assim que a notícia saísse, e também com respeito aos rendimentos. O Fiagro ia ter que pagar rendimentos muito menores. Então, o que é que você tem que analisar? Vale a pena eu investir nele? É um ativo que traz sim uma maior rentabilidade, como eu já mencionei, tem taxas mais elevadas, consequentemente vai pagar mais rendimentos, atualmente pagando aí 1,50% ao mês. Mas será que você está disposto a correr um risco maior para poder ter uma maior rentabilidade? É isso que você tem que analisar. Não tem nada de errado em investir nele, pessoal. A questão é você estar ciente das vantagens e dos riscos de se investir em um fundo imobiliário ou no Fiagro que tem um maior risco, que tem uma maior rentabilidade, porém, acompanhada dessa maior rentabilidade, tem também um maior risco nas suas operações. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí o RZ-AG11, como eu mencionei, o Fiagro que promete entregar os maiores rendimentos durante esse ano de 2025, e vamos acompanhar para ver se isso realmente vai ocorrer, né? Vamos ver se o fundo consegue chegar lá no patamar de 14, 15 centavos por cada cota de proventos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.